Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do Livro do Céu, volume 19, capítulo 53. 31 de agosto de 1926. Nosso Senhor, assim como pôs fora a criação, assim pôs fora todos os bens que há no reino de sua vontade, para bem das criaturas. A vontade humana paralisa a vida da divina na alma. Estava segundo o meu costume, fazendo meus atos, meus giros no santo querer divino. Eu mesma vejo que não sei fazer outra coisa que girar nele. E minha amada herança que me deu meu doce Jesus, na qual há tanto que fazer e que aprender, e não me bastará nem minha pequena vida do exílio, nem toda a eternidade para cumprir meus ofícios nesta vastíssima herança, na qual não se vê os confins, nem onde começa, nem onde termina. E quanto mais se gira nela, tantas coisas novas se aprendem. Mas muitas coisas se veem e não se compreendem. E é necessário o doce Jesus para que as explique. De outra maneira se admiram, mas não se sabem dizer. Então, eu sempre amava Jesus, me surpreendendo enquanto fazia meus atos em sua adorável vontade, me disse: Minha filha, olha quantas coisas tiramos com o nosso fiat na criação para o bem da natureza do homem. De tudo que tinha estabelecido nossa vontade por fora, nada faltou ao cumprimento dela. Agora, assim como foi estabelecido tudo o que devíamos tirar na criação, e nada faltou ao nosso chamado, assim foi estabelecido que devíamos tirar para o bem das almas. Como de fato tiramos, mas foi tanto de ultrapassar por milhares e milhares de vezes mais todos os bens que se veem na criação. Mas tanto aqueles que deviam servir ao bem da natureza, como aqueles que deviam servir ao bem da alma, tudo ficou depositado em nossa vontade. Porque as nossas coisas não as confiamos a ninguém, sabendo que só ela as teria conservado íntegras e belas, tal como as tiramos do nosso seio divino. Muito mais, pois só ela tem a força conservadora e multiplicadora, que enquanto dá, nada perde, e todas as coisas as tem no posto querido por nós. Agora, quantas coisas há em minha vontade que devo dar às criaturas, mas devem vir ao reino dela para recebê-las. E assim como a natureza humana jamais poderia tomar parte nos bens da criação, se não quisesse viver sob o céu, nem ter um lugar sobre a terra, onde as coisas criadas por mim lhe fazem coroa. Assim a alma, se não vem a viver sob o céu do querer, em meio aos bens que nossa paterna bondade pôs fora para fazê-la feliz, para embelezá-la, para enriquecê-la, jamais poderá tomar parte nesses bens. Para ela, serão como estranhos e não conhecidos. Muito mais que cada alma teria sido um céu distinto, onde nosso querer supremo se deleitaria adornando-o com o sol mais resplandecente, com estrelas mais esplêndidas que aquelas que se veem na criação, mas uma mais bela que a outra. Olha a grande diferença. Para a natureza humana, há um sol para todos. Em troca para as almas, há um sol para cada uma. Há um céu próprio. Há uma fonte que sempre mana. Há um fogo que jamais se apaga. Há um ar divino que se respira. Há um alimento celestial que faz crescer admiravelmente a semelhança daquele que a criou. Oh, quantas coisas tem minha vontade, preparadas e estabelecidas para dar a quem quiser vir a viver em seu reino, sob seu liberal e doce regime. Não quer confiar seus bens fora de seu reino, porque sabe que se saírem de seus confins, não serão apreciados nem compreendidos. Muito mais que só ela sabe conservar e manter em vida seus bens. E só quem vive nela
É capaz de compreender a sua linguagem celestial, de receber os seus dons, de olhar para as suas belezas e de formar uma só vida com a minha vontade. Ao contrário, quem não quer viver em seu reino não é capaz de compreender seus bens. Sua língua não saberá falar deles, nem adaptar-se à linguagem de meu reino, nem poderá olhar suas belezas. Antes ficará cego pela forte luz que nele reina. Vê então há quanto tempo estão postos fora de nosso seio paterno todos os bens que devemos dar a nossos filhos de nosso Fiat Supremo. Tudo está preparado desde que foi criada a criação. Não nos retiramos pela tardia, esperaremos ainda. E quando a criatura puser a sua vontade na nossa para fazer dominar, nós lhe abriremos as portas para a fazer entrar. Porque foi a vontade humana que fechou as portas à nossa e abriu as portas às misérias, às fraquezas, às paixões. Não foi a memória ou a inteligência que se puseram contra o seu Criador, se bem que concorreram, mas foi a vontade humana que teve seu ato primeiro e rompeu todos os vínculos, todas as relações com uma vontade tão santa, muito mais que todo bem ou todo mal está encerrado nesta vontade humana. O regime, o domínio é seu. Assim que, tendo falhado a vontade no bem, tudo se malogrou, perdeu a ordem, desceu de sua origem, tornou-se feia, e como foi a vontade humana que se pôs contra a minha, fazendo com que todos os bens lhe fossem perdidos, por isso quero que a sua vontade em troca, quero dar-lhe a minha, para lhe restituir todos os bens perdidos. Por isso, minha filha, fica atenta, nunca desvie a tua vontade, se queres que a minha reine em ti. Depois disso, fez silêncio, ficando todo afligido pelo grande mal que produziu a vontade humana nas criaturas, até deformar sua bela imagem infundida nelas ao criá-las, e suspirando acrescentou: minha filha, a vontade humana paralisa a vida da minha na alma, porque sem minha vontade não circula a vida divina na alma, que mais que sangue puro conserva o movimento, o vigor, o uso perfeito de todas as faculdades mentais, de modo a fazê-la crescer sã e santa, de poder descobrir nela a nossa semelhança. Quantas almas paralisadas sem a minha vontade! Que espetáculo digno de compaixão! Ver as gerações humanas quase todas paralisadas na alma, e portanto irracionais, cegas para ver o bem, surdas para ouvir a verdade, mudas para ensiná-la, inertes para as obras santas, imóveis para caminhar o caminho do céu, porque a vontade humana, impedindo a circulação da minha vontade, forma a paralisia geral na alma nas criaturas. Acontece como ao corpo, que a maior parte das enfermidades, especialmente depois de paralisia, são produzidas por falta de circulação de sangue. Se o sangue circula bem, o homem é robusto e forte. Não sente nenhum mal-estar, mas se começa a irregularidade da circulação do sangue, começam as indisposições, as fraquezas, as febres, e se a circulação se torna mais irregular, fica paralisado. Porque o sangue que não circula e que com rapidez não corre nas veias, forma as graves males à natureza humana. O que as criaturas não fariam se soubesse que há um remédio para a irregularidade da circulação do sangue? Iriam, quem sabe, até onde para tê-lo, para não padecer nenhuma enfermidade. No entanto, há um grande remédio de minha vontade para evitar qualquer mal da alma, para não ficar paralisada no bem, para crescer forte e robusta na santidade. E quem o toma? Não obstante, é um remédio que se dá grátis. Não se deve fazer viagens para tê-lo. Aliás, está sempre pronta a dar-se e constituir-se como vida regular da criatura. Que dor, minha filha, que dor! Disse isto, desapareceu. Capítulo 54. 3 de setembro de 1926.
O desejo purga a alma e estimula o apetite para os bens de Jesus. Como a vontade divina é penetrante e converte em natureza seus efeitos. Sentia-me toda derretida em meu doce Jesus, e lhe pedia de coração que vigiasse minha pobre alma, a fim de que nada entrasse nela que não fosse de sua vontade. Agora, enquanto eu fazia isso, meu amado bem, minha doce vida se moveu em meu interior e me disse: Minha filha, o desejo de querer um bem e de querer o conhecer purga a alma e dispõe sua inteligência para compreendê-lo, sua memória para recordá-lo, e sua vontade se sente avivar o apetite de querê-lo, para fazer dele alimento e vida, e move Deus a dar-lhe aquele bem e a fazê-lo conhecer. Assim, o desejo de querer um bem e o de conhecê-lo é como o apetite ao alimento, pois se há apetite, sente-se o gosto. Come-se com prazer e fica satisfeito e contente por ter tomado aquele alimento, e fica com o desejo de prová-lo de novo. Ao contrário, se falta o apetite, aquele mesmo alimento provado com tanta avidez por uma pessoa, para outra que não tem apetite sente náuseas, desgosto e chega até a sofrer. Tal deseja a alma. É como um apetite. E eu, vendo que o desejo de minhas coisas é seu gosto, até fazer delas alimento e vida, me torno tão magnânimo no dar que não me canso jamais de dar. Ao contrário, para quem não deseja, faltando o apetite, sentirá náuseas de minhas coisas. Repetir-se-á o dito evangélico: ser-lhe-á dado a quem tem e ser-lhe-á tirado aquele pouco que tem, a quem não apetece meus bens, minhas verdades, as coisas celestiais. Justa pena para quem não deseja, não apetece e não quer saber nada das coisas que a mim pertencem. E se tem alguma pequena coisa, é justo que se lhe tire e se dê àquele que possui muito. Depois disto, estava pensando e fundindo-me no santo querer divino, e encontrando-me em sua luz imensa, sentia que seus raios divinos me penetravam tanto, até transformar-me em sua mesma luz. E Jesus, saindo de meu interior, me disse: Minha filha, como é bela, penetrante, comunicativa, transformadora, a luz da minha vontade. Ela é mais que sol, o qual, golpeando a terra, doa com liberalidade os efeitos que sua luz contém. Não se necessita rogar-lhe, senão que espontaneamente, conforme sua luz enche a superfície da terra, doa a cada uma das coisas que encontra que tem. Dá ao fruto a doçura e o sabor, à flor a cor e o perfume, às plantas o desenvolvimento. A todas as coisas dá os efeitos e os bens que contém. Não particulariza com nenhum, só basta que sua luz as toque, as penetre, as aqueça, para fazer sua obra. Mais que sol é minha vontade, desde que a alma se exponha a seus raios vivificantes e faça a um lado as trevas e a noite de sua vontade humana, sua luz surge e investe a alma, e penetra em suas mais íntimas fibras para lhe fazer fugir as sombras e os átomos do humano querer. Conforme dá sua luz e a alma recebe, comunica todos os efeitos que contém, porque minha vontade, saindo do Ser Supremo, contém todas as qualidades da natureza divina. Portanto, conforme a investe, assim comunica a bondade, o amor, a potência, a firmeza, a misericórdia e todas as qualidades divinas, mas não em modo superficial, mas tão real que transmuta na natureza humana todas as suas qualidades, de modo que a alma sentirá em si, como sua, a natureza da verdadeira bondade, da potência, da doçura, da misericórdia e assim de tudo o resto das qualidades supremas. Só minha vontade tem esta potência de converter em natureza suas virtudes para quem se dá em poder de sua luz e de seu calor, e tem longe dela a noite tenebrosa do próprio querer, verdadeira e perfeita noite da pobre criatura.
Capítulo 55. 5 de setembro de 1926. Quem vive na vontade divina possui uma paternidade grande e uma grande filiação. É filha de todos. Sentia-me oprimida, antes como sem vida pela privação do meu doce Jesus. Esta pena é sempre nova e mais profunda, de modo a formar novas feridas para fazer sangrar de dor a minha pobre alma. Agora, enquanto me encontrava sob a opressão da dor da sua privação, o meu amado Jesus moveu-se dentro de mim e apertou-me ao seu coração santíssimo, dizendo-me: Ah, minha filha, a nossa filha, a filha da Mãe Celestial, a filha dos anjos e dos santos, a filha do céu, a filha do sol, das estrelas, do mar, em suma, és a filha de todos. Todos te são pai e de todos és filha. Olha como é grande a paternidade, como é extensa a tua filiação. Em vez de te oprimires, devias gozar, pensando que todos te são pai e a todos lhe és filha. Somente quem vive em minha vontade pode ter o direito de tão grande paternidade e de tão extensa filiação, de ser amada por todos com amor paterno, porque todos reconhecem nela sua filha. Porque estando as coisas criadas todas investidas por minha vontade, onde ela reina triunfante e dominante, vê em ti a mesma vontade que reina nelas. Por isso, todos te têm como filha de suas entranhas. Há tantos vínculos entre você e elas, de superar em modo infinito os vínculos naturais que há entre pai e filho. Sabes quem não é pai? Só aqueles que não fazem reinar minha vontade neles. Eles não têm nenhum direito sobre ti, nem tu tens nenhum dever para com eles. É como coisa que não te pertence. Mas você sabe o que significa possuir tão grande paternidade e tão extensa filiação? Significa estar vinculada com vínculos de justiça a todas as riquezas, glória, honra e privilégios que possui tão grande paternidade. Assim que, como minha filha, teu Jesus te faz dom de todos os bens da redenção. Como filha nossa, fica dotada de todos os bens da Trindade Sacrossanta. Como filha da soberana Rainha, ela te doa as suas dores, as suas obras, o seu amor e todos os seus méritos maternos. Como filha dos anjos e dos santos, eles competem a ceder de todos os seus bens. Como filha do céu, das estrelas, do sol, do mar e de todas as coisas criadas, todas se sentem honradas, porque finalmente têm a sua filha, para poder dar-lhe a sua herança. E minha mesma vontade reinante nelas, com sua luz interminável, te faz a escritura de toda a criação. E todos sentem a felicidade, a alegria de poder dar sua herança. Porque ao poder dar, não se sentem mais estéreis, senão fecundos. A fecundidade leva a alegria, a companhia, a harmonia, a glória, a repetição da mesma vida. Quantos homens e mulheres são infelizes, apesar de serem ricos, porque não têm prole? Porque a esterilidade leva por si mesmo ao isolamento, à amargura, à falta de apoio e de felicidade. E se parece que gozam, aparentemente, no seu coração tem um espinho da esterilidade, que amarga todas as suas alegrias. Portanto, a tua grande paternidade que possuis e a tua vasta filiação é motivo de alegria para todos e muito mais para a minha vontade, que bilocando-se reina em ti e te constitui como filha de todas as coisas criadas por ela, de modo que todos sentem seu apoio e o alegre poder dar os bens que possuem. Por isso a tua opressão não é justa no meio de tantos bens e felicidade, e de tantos que te protegem, te defendem e te amam como a verdadeira filha. Depois disto, me abandonei nos braços de Jesus e na corrente da divina vontade para fazer meus acostumados atos. E Jesus, regressando, me disse: Minha filha, minha vontade conserva a alma em sua origem e não a deixa sair de seu princípio que é Deus.
mantém íntegra imagem divina no fundo dela, imagem que está encerrada na inteligência, memória e vontade. E até enquanto a alma faz reinar minha vontade nela, tudo está vinculado, tudo está em relação entre Criador e criatura. Mas quem vive os reflexos da majestade suprema e sempre cresce nossa semelhança nela, e esta imagem a faz distinguir que é filha nossa. Ao contrário, a vontade humana faz com que se desconheça a sua origem, fala descer do seu princípio a inteligência, a memória e a vontade. Ficam sem luz, e a imagem divina fica deformada, irreconhecível, rompe todos os vínculos e relações divinas. E por isso a vontade humana faz viver a alma dos reflexos de todas as paixões, de modo que se torna feia e filha do inimigo infernal, o qual busca esculpir na alma sua feia imagem. Quantos males não faz o próprio querer? Devasta todo o bem e produz todos os males. Depois disto, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver como sua imagem se havia deformado nas criaturas. Dava horror vê-las, como era irreconhecível e feia. A santidade do olhar de Jesus evitava vê-las, mas a compaixão de seu santíssimo coração o impelia a ter piedade das obras de suas mãos, deformadas e tão feias por sua própria culpa. Mas enquanto Jesus no máximo estava dorido ao ver tão transformada sua imagem, chegamos a um ponto onde eram tantas as ofensas que lhe faziam, que não podendo mais, mudou o aspecto de bondade e tomava o aspecto de justiça, e ameaçava com castigos, terremotos, água e fogo eram postos contra as aldeias para destruir homens e cidades. Eu lhe roguei que perdoasse aos povos, e Jesus, me devolvendo a minha cama, me deu parte de suas penas. Capítulo 56. 7 de setembro de 1926. Como Deus tem seu trono, sua morada, seu posto estável e fixo. A vontade divina é sol, a vontade humana é uma faísca formada pela ponta dos raios do querer supremo. Estava para retomar meu voo no querer supremo, para fazer minha habitual visita no reino da vontade divina, estender-me em seus confins para fazer ressoar meu te amo, minha adoração, meu obrigado por cada coisa criada. Agora, enquanto estava a fazer isto, pensava entre mim: se Deus está em toda parte, em que aproveita fazer meu voo no querer divino para me pôr até na altura dos céus, diante da majestade suprema, levando como em meu pequeno regaço todas as vontades humanas das gerações, para fazer por cada uma das vontades rebeldes meu ato de sujeição, de amor e de abandono, a fim de que vença a vontade divina para fazê-la vir a reinar sobre a terra, dominante e triunfante entre as criaturas. Então, se ele está por toda parte, posso fazê-lo também daqui. Enquanto isto eu pensava, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: minha filha, olha o sol. Sua luz desce e enche toda a terra, mas o sol está sempre acima, sob a esfera do céu, com toda a majestade em sua esfera, dominando tudo, e a todos com sua luz. Mas embora o sol não desça ao baixo, dá aos mesmos efeitos, comunica os mesmos bens por meio de seus raios, como se descesse ele mesmo da altura de sua esfera. Se o sol descesse de sua altura, a terra sendo muito menor, e as criaturas incapazes de resistir a uma luz tão grande, descendo queimaria, e eclipsaria tudo com sua luz e com seu calor. Mas como todas as coisas criadas por mim contêm a semelhança das entranhas de misericórdia de seu Criador, por isso o sol está no alto, emanando seus raios cheios de bondade, de amor e de bens à pequena terra. Agora, se isto faz o sol,
imagem da verdadeira luz do sol divino, muito mais Deus, verdadeiro sol de luz, de justiça e de amor. Minha majestade não se move da altura de seu trono, senão que está sempre firme e estável em seu posto, em sua morada celestial. E mais que o sol emana seus intermináveis raios, os quais levam seus efeitos, seus bens e comunicam sua própria vida, como se descesse a quem quiser recebê-la. Portanto, o que não faz, descendo em pessoa, o faz com a emanação de seus intermináveis raios, bilocando-se neles para dar sua vida, seus bens às gerações humanas. Agora, minha filha, por tua condição de criatura, por teu ofício da missão do Fiat Supremo, cabe a ti subir sobre aqueles mesmos raios que emana a Majestade Suprema, para pôr-te diante dela, para cumprir teu ofício no seio do Sol Eterno, jogando-te ao princípio de onde saíste, para tomar, por quanta criatura é possível, a plenitude da minha vontade, para conhecê-la e manifestá-la aos demais. Agora, tu deves saber quais são os vínculos de identificação entre vontade humana e divina. E por isso, amo tanto e quero, com direito de criação, de paternidade, de amor e de justiça, que a vontade humana ceda ao posto à minha, e lançando-se como uma pequena criança em seus braços, faça-se sustentar por ela, nutrir e dominar. O ente supremo, ao criar o homem, fez sair em campo a minha vontade. E se bem que, como consequência e naturalmente, todos os nossos atributos concorriam, mas o supremo querer foi como ato primeiro, o qual tomava como máximo interesse seu a vida de toda a criação. Compreendido o homem, e por isso se fazia a vida de todos, dominando tudo, fazendo tudo seu, porque tudo dela havia saído. Por justiça, tudo devia ser seu. Minha vontade, mais que sol emanou, seus raios e com a ponta destes raios, animando a natureza humana, formava a vontade na criatura. Vê então que a vontade nas gerações humanas, tantas múltiplas pontas de raios, que eram como tantas faíscas nas criaturas, para formar a vontade neles, mas sem separar estas faíscas do raio que se desprendia do centro do sol do querer supremo. Assim, todas as gerações humanas giram em torno deste sol, porque cada uma das criaturas contém a ponta de um raio deste sol eterno da minha vontade. Agora, qual não será a afronta deste sol ao ver a circunferência destes raios, cuja ponta forma a vontade de cada uma das criaturas convertidas, mudada em trevas, em natureza humana, desconhecendo a luz e o domínio, a vida daquele sol que com tanto amor dava sua vontade, a fim de que a sua e a das criaturas fosse uma só, e assim poder formar nelas a vida divina? Pode haver uma ligação mais forte, mais estável e que não possa ser desligada entre o centro do Sol e os seus raios? A luz é indivisível. E se pudesse desunir, a parte dividida iria errante e terminaria dissolvendo-se nas trevas. Assim, entre vontade divina e humana, há tal união de compenetração que se pode comparar à união que há entre o Sol e o raio solar, entre o calor e a luz. Não seria direito do Sol dominar seus raios, receber a sujeição deles para formar seu reino de luz sobre sua mesma circunferência solar? Assim é para a minha vontade. Quando a criatura se subtrai dela, fica como sem reino, sem domínio, sem súditos, sente-se roubar o que é seu. Cada ato que não depende de seu querer é um rasgo, um furto que se faz à sua luz. E por isso, ao ver-se roubar sua luz e convertê-la em trevas, sofre mais que uma mãe, quando se vê arrancar o parto de suas entranhas, não para dar-lhes vidas, mas para matá-lo. Assim, as perdas que a minha vontade faz, quando a criatura não está unida ao seu centro e não vive da luz do seu querer, são perdas divinas e de valor infinito. Os males da criatura, feiura que adquire, são incalculáveis e indescritíveis. Minha vontade
fica sem reino nas criaturas e elas ficam despojadas, sem herança, sem direito aos bens. Por isso não existe outra coisa mais importante, maior, que porá o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a semelhança entre Criador e criatura, senão minha vontade. Por isso quero fazer conhecer que coisa é o querer divino e humano, a fim de que nos reconciliemos, e ela adquira seu reino e as criaturas lhe sejam restituídos todos os bens perdidos. Capítulo 57. 9 de setembro de 1926. Jesus, quando fala, doa o bem que encerra sua palavra. No divino querer não haverá escravos, nem rebeldes, nem leis, nem mandatos. Estava pensando em quanta potência, quantos bens estão encerrados no santo querer divino, e como nele tudo é paz, tudo é felicidade, e como não se tem necessidade de ordens para agir, senão que a própria natureza sente em si tal força para o bem, que não pode fazer menos que isso. Que felicidade sentir-se convertida em bem, em santidade, em força, a própria natureza. Assim que no reino do querer supremo não haverá lei, senão que tudo será amor, e a natureza convertida em lei divina, de modo que por si mesma quererá fazer o que o Fiat Supremo quer que faça. Agora, enquanto isso eu pensava, meu doce e amável Jesus, com sua habitual luz que fazia sair da sua inteligência, me disse: Minha filha, tudo o que te disse acerca da minha vontade foram dons que te fiz. O conhecimento não basta, se não se possui o bem que contém o mesmo conhecimento. Se isso não fosse, assim te faria infeliz, porque conhecer o bem e não possuí-lo é sempre uma dor. Muito mais que eu não sei fazer as coisas pela metade, mas completas. Por isso, primeiro disponho a alma, ampliando sua capacidade e depois dou o conhecimento junto com o bem que contém. E como os conhecimentos sobre minha vontade são divinos, eis porque a natureza é dotada com a semelhança da natureza divina. E então, sendo mais do que filha, não espera a ordem, mas sente-se honrada de fazer, sem ter dito o que quer o Pai. As leis, as ordens são para os servos, para os escravos, para os rebeldes. Mas no reino do Fiat Supremo não haverá servos, nem escravos, nem rebeldes, senão que será uma mesma vontade de Deus e da criatura. E por isso, uma será a vida. E é também esta a razão pelo qual tanto e tantas coisas estou dizendo acerca da minha vontade, para abundar nos dons, não só para ti, mas para quem quiser vir a viver no meu reino, a fim de que nada lhe falte, de nada tenha necessidade, mas que possui em si mesmo a fonte dos bens. Não agiria como Deus que sou, grande, potente, rico, magnânimo, se devendo constituir o reino da minha vontade, não dotasse aqueles que devem viver nele, com as prerrogativas e qualidades que possui a minha própria vontade. Além disso, você deve saber que, como todas as coisas saíram daquele ato único de Deus, assim tudo deve retornar naquele ato único que não tem sucessão de atos. E só pode retornar neste ato único que deixa tudo para viver só de minha vontade, porque a alma vivendo nela, tudo o que faz se converte em luz, e naturalmente seus atos ficam incorporados e fixos na luz eterna do sol de minha vontade. E por isso, como consequência, tornam-se um ato com um único ato dela. Ao contrário, em quem trabalha fora dela, ver-se a matéria que contém a obra, não luz, e por isso não pode incorporar-se com a luz do ato único de Deus. Portanto, logo se verá que não é coisa nossa, que não nos pertence. Por isso, tudo que não for feito em virtude do fiat divino não será reconhecido por Deus. Suponha que você quisesse unir luz e trevas, cobre e ouro, pedras e terra,
não se distinguiriam com clareza a luz das trevas, o cobre do ouro, as pedras da terra? E isto porque são matérias distintas uma da outra. Mas se juntas, luz a luz, trevas a trevas, ouro a ouro, não saberias distinguir, nem separar a luz de antes da luz, e depois. As trevas de antes e de depois. A massa do ouro, de antes a de depois. Assim é de minha vontade. O que ela mesma faz na criatura é luz. Portanto, não é maravilha que fique incorporada ao ato único de sua eterna luz? Por isso, graça maior não poderia fazer nesses tempos tão borrascosos e de carreira vertiginosa no mal, que fazer conhecer que quero dar o grande dom do reino do Fiat Supremo. E como confirmação disto, o estou preparando em ti com tantos conhecimentos e dons, a fim de que nada falte ao triunfo de minha vontade. Por isso, estar atento ao depósito deste reino que faço em ti. Depois disto, estava pensativa, porque me tinha sido imposto pela santa obediência não deixar de escrever, nem sequer uma palavra que meu doce Jesus me pudesse dizer. Enquanto eu sou muito fácil de omitir algumas coisas, porque estou convencida de que certas coisas íntimas, certos desabafos que Jesus faz à minha pequena alma, não é necessário colocá-los sobre o papel, mas deve ficar no segredo do coração. Então rogava que me desse a graça de não faltar à obediência. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, se quem te guia e te dirige te dá esta obediência, significa que entendeu que sou eu quem te fala, e o valor que contém até uma só palavra minha. Minha palavra é luz e está cheia de vida. Portanto, quem possui a vida pode dar. Muito mais que minha palavra contém a força criadora. Por isso, uma só palavra minha pode criar inumeráveis vidas de graças, vidas de amor, vidas de luz, vida de minha vontade nas almas. Você mesma não poderá compreender o longo caminho que pode fazer. Uma só palavra minha. Quem tem ouvido, a escutará. Quem tem coração, ficará ferido por ela. Por isso, quem te guia tem razão em te dar esta obediência. Ah, tu não sabes como o assisto, e estou em torno dele enquanto leio os meus e os teus escritos sobre a minha vontade, para lhe fazer compreender toda a força das verdades e do grande bem que há nelas. E ele gira em torno da minha vontade, e em virtude da luz que sente, dar-te esta obediência. É por isso que tens de ter cuidado, e eu ajudo-te e facilito-te o que achas difícil. Tu deves saber que meu coração está dilatado, sofre e suspira, porque quero fazer conhecer o reino do Filho Supremo, os grandes bens que há nele, e o grande bem que receberão aqueles que o possuirão. É exatamente no meu coração que eu tenho isso e eu sinto explodir, porque eu quero colocá-lo para fora. Não queres dar-me esse alívio, a fim de que meu coração, pondo fora, se alivie e não tenha que sofrer mais, nem suspirar com suspiros dolorosos? E isto o farás conhecendo o que te manifesto acerca de minha vontade. Porque quando fazes isto, me dás campo para abrir os caminhos para preparar o lugar, onde hei de pôr o reino da minha vontade. E se tu não manifestares o que eu te digo, me fecharás estes caminhos, e o meu coração se inflamará demais. Por isso deixa-me fazer, e tu segue-me, e não penses nisso. Capítulo 58, 12 de setembro de 1926. O vínculo da alma com a vontade divina é vínculo eterno. A humanidade de nosso Senhor possui o reino da divina vontade, tanto que toda a sua vida dependia dela. Formar o reino da divina vontade na alma é transmitir nela o que possui a humanidade de Jesus. Enquanto parece que meu sempre amável Jesus regressa, e eu creio que não o perderei mais, no mais belo foge, como relâmpago, e eu permaneço privada daquele que forma a vida de minha pobre existência.
com o duro cravo do delírio de que regresse aquele que faz surgir o sol em minha pobre alma. Mas enquanto delirava pelo seu regresso e temia que me tivesse deixado, de improviso voltou e me disse: Minha filha, não queres converter-te de que não te posso deixar? Se sua união comigo estivesse vinculada, formada, selada sobre outra base que não fosse minha vontade, poderia temer. Mas como está vinculada, escriturada, assinada sobre a base eterna do meu querer, o eterno não está sujeito a mutações, mas sim todo o teu ser, os teus desejos, os teus afetos, até as tuas mais íntimas fibras, estão ligadas por vínculos eternos, e meu querer corre neles para constituir-se como vida e formá-los com a substância divina e eterna que ele possui. Pode-se separar a eternidade? Pode-se algum dia mudar um Deus? Poderá se separar o Ser Supremo de sua vontade? Tudo isso é inseparável, indivisível. Assim, tudo que a minha vontade une entra na ordem eterna e torna-se inseparável de mim. Portanto, como posso deixar-te? Se isto não fosse assim, tudo que minha vontade fez em ti, seu trabalho, seu fundamento, suas mesmas manifestações, teriam sido um jogo, uma coisa superficial, um modo de dizer, não uma realidade. Por isso, tira esses temores de que eu poderia te deixar, porque não são coisas que produza e pertençam à minha vontade. Ela é firmeza e vínculo indissolúvel. É inconveniente a quem possui por vida meu querer, que se ocupe de outra coisa, enquanto que deverias estar totalmente ocupada em como ampliar os confins de seu reino, a fim de que triunfe, seja formada em ti, e assim poderias transmiti-la às pobres gerações que se debatem e se formam a corrente do redemoinho, onde ficarão precipitadas. Mas também os castigos são necessários. Isto servirá para preparar o terreno para fazer com que o reino do Fiat Supremo possa formar-se em meio à família humana. Por isso, muitas vidas que servirão de obstáculo ao triunfo de meu reino desaparecerão da face da terra. Assim que muitos castigos de destruição sucederão, outros os formarão as mesmas criaturas, para destruir-se uma outra. Mas isto não deve preocupar-se, antes reza para que tudo aconteça para o triunfo do reino do Fiat Supremo. Dito isto, ele desapareceu. Então eu me ocupei em fazer meu habitual giro na vontade suprema. Sua luz me fazia tudo presente, tanto o que fez na criação como o que fez na redenção. A vontade divina bilocada em cada ato que faz nelas, esperavam a visita minha a cada um destes seus atos, para ter a sua pequena filha como companhia, ainda que fosse visita fugaz, onde reinava e dominava como rainha. Oh, como eu agradeci minha pequena visita em cada um de seus atos. Meu pequeno te amo, a minha adoração mesquinha, o meu reconhecimento, o meu obrigado, a minha submissão. Mas como seus atos são inumeráveis, eu nunca tinha acabado de os alcançar todos. Então, tendo chegado aos atos da redenção, meu doce Jesus fazia-se ver como um pequeno menino, mas tão pequeno de poder se fechar no meu peito. Como era belo, amável, gracioso o ver tão pequeno, passear, sentar-se e pôr-se como em trono de majestade em minha pequena alma, fornecendo-me sua vida, seu respiro, suas ações, para fazer que tudo tomasse dele. Mas enquanto via em mim como criança, ao mesmo tempo, veio também crucificado. Era tanta a tensão de seus membros que se podiam numerar todos os ossos e os nervos um por um. Agora, se o menino estava fechado em meu peito, o crucificado Jesus se estendeu em todos os meus membros, não deixando-me nenhuma parte de mim que não fosse possuída por sua adorável pessoa. Sentia mais sua vida que a minha. Assim, depois de ter estado algum tempo nesta posição com Jesus, disse-me:
Minha filha, minha humanidade possui o reino de minha vontade, tanto que toda a minha vida dependia dela. Assim que, como depender dela, eu tinha a inteligência do supremo querer, seu olhar, seu suspiro, seu respiro, seu obrar, seus passos, seu movimento e batimento eterno. Deste modo, formava o reino do Fiat Supremo em minha humanidade, sua vida e seus bens. Vê então o que significa formar seu reino em você? Devo transmitir-te o que possui minha humanidade, a qual te fornecerá seu pensamento, seu olhar, seu respiro e tudo o que possuo para a formação desse reino. Olhe quanto amo este reino, coloco à sua disposição toda a minha vida, minhas penas, minha morte, como fundamento, guarda, defesa, sustento. Não há nada de mim que não sirva para manter em pleno vigor o triunfo e o absoluto domínio da minha vontade. Por isso, não te admire se vês em ti como repetir-se as diversas etapas da minha idade e das minhas obras. E agora me vês menino, agora jovem, agora crucificado. É o reino do meu querer que está em ti, e toda a minha vida se alinha dentro e fora de ti, para a guarda e defesa do meu reino. Por isso seja atenta, e quando algum temor te assalte, pense que não estás sozinha, senão que tem por ajuda toda a minha vida para formar esse reino meu em ti. E constantemente segue seu voo na unidade da luz suprema da divina vontade. Eu te espero lá para te dar as surpresas de retorno, para te dar minhas lições. Capítulo 59, 13 de setembro de 1926. O ser divino é equilibrado. O dom do Fiat divino põe tudo em comum. A justiça no dar quer encontrar o apoio dos atos das criaturas. Depois de ter feito minha habitual volta no supremo querer, rogava ao bom Jesus em nome de sua criação e redenção, em nome de todos, desde o primeiro até o último homem, em nome da soberana rainha e de tudo que ela fez e sofreu, que o Fiat Supremo fosse conhecido, a fim de que o seu reino fosse estabelecido com seu pleno triunfo e domínio. Mas enquanto fazia isso, pensava entre mim: se o próprio Jesus quer e ama tanto que o seu reino seja estabelecido entre as criaturas, por que quer que com tanta insistência se implore? Se quiser, pode dá-lo, sem tantos atos contínuos. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, meu ser supremo, possui o perfeito equilíbrio, e também no dar às criaturas minhas graças, meus dons e muito mais com este reino do Fiat Supremo, que é o maior dom que eu já tinha dado no princípio da criação, e que o homem com tanta ingratidão me rejeitou. Parece-te pouco pôr à sua disposição uma vontade divina que todos os bens que ela contém, e não por uma hora ou por um dia, senão por toda a vida? Parece-te pouco que o Criador ponha na criatura a sua vontade adorável, para poder pôr em comum a sua semelhança, a sua beleza, os seus mares infinitos de riqueza, de alegrias, de felicidade sem fim? E somente por possuir nossa vontade a criatura poderia adquirir os direitos de comunidade, de semelhança e de todos os bens de seu Criador. Sem ela não pode haver direito de comunidade conosco. E se alguma coisa toma, são apenas nossos pequenos reflexos e as migalhas de nossos infindáveis bens. Agora um dom tão grande, uma felicidade tão imensa, um direito de semelhança divina, com a aquisição da nobreza de nossa filiação, rejeitados. Você crer que seja coisa fácil que a soberania divina, sem ser rogada, sem que nenhum se desse um pensamento de receber esse reino do Fiat Supremo, o dê às criaturas? Seria repetir a história que aconteceu no Éden terrestre, e talvez pior. E além disso, nossa justiça se oporia justamente. Por isso, tudo o que te faço fazer, os contínuos giros no querer supremo,
tuas orações incessantes para que venha a reinar minha vontade, tua vida sacrificada por tão longos anos, nos quais não sabes nem do céu nem da terra, dirigida ao único fim de que venha meu reino. São tantos apoios que coloco diante de minha justiça, para que ceda seus direitos e equilibrando-se com todos os nossos atributos, encontre justo que o reino do Fiat Supremo seja restituído às gerações humanas. Isto aconteceu na redenção. Se a nossa justiça não tivesse encontrado as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências dos patriarcas, dos profetas e de todos os bons do Antigo Testamento, e além disso uma Virgem Rainha que possuía íntegra a nossa vontade, que tomou tudo com o máximo interesse, com tantas orações insistentes, tomando ela todo o trabalho da satisfação e de todo o gênero humano. Nossa justiça jamais teria cedido ao descer do suspirado Redentor no meio às criaturas. A nossa justiça teria sido inexorável, e eu teria dito um não à minha vinda à Terra. E quando se trata de manter o equilíbrio do nosso Ser Supremo, não há nada a fazer. Agora, quem tem implorado até agora com interesse e com insistência, pondo o sacrifício da própria vida, para que o reino do Fiat Supremo venha sobre a terra e triunfe e domine? Nenhum. É verdade que a Igreja recita o Pai Nosso, desde que eu vim à terra, no qual se pede que venha o teu reino, a fim de que minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Mas quem pensa na petição que fazem? Pode-se dizer que toda a importância de tal petição ficou em minha vontade, e as criaturas as recitam por recitá-la, sem entender e sem interesse de obter o que pedem. Por isso, minha filha, tudo está escondido no segredo, enquanto se vive sobre a terra. Por isso tudo parece mistério, e se conhece alguma coisa tão escassa que o homem tem sempre que dizer, através de seus véus, sobre tudo o que eu faço em minhas obras, e chegam a dizer: e por que este bem? Por que estes conhecimentos não foram dados antes, enquanto houve tantos grandes santos? Mas, na eternidade, não haverá segredos. Eu revelarei tudo e farei ver todas as coisas e obras minhas com justiça, e que a minha justiça jamais poderia dar este conhecimento se na criatura não estivesse os atos suficientes para poder dar o que a Majestade Suprema quer dar. É verdade que tudo que a criatura faz é graça minha, mas a minha própria graça quer encontrar o apoio das disposições e boa vontade da criatura. Portanto, para restabelecer o reino de minha vontade sobre a terra, são necessários atos suficientes da criatura, a fim de que meu reino não fique no ar, mas que desça para formar-se sobre os mesmos atos da criatura, formados por ela para obter um bem tão grande. Eis porque tanto te insisto em girar em todas as nossas obras, criação e redenção, para fazer-te pôr a parte de teus atos, teu te amo, tua adoração, teu reconhecimento, teu agradecimento, sobre todas as nossas obras. Muitas vezes o tenho feito eu junto contigo, e além disso, por cumprimento, depois de tua volta em nossa vontade, teu estribilho tão agradável a nós, Majestade Suprema, tua pequena filha, vem ante ti, sobre teus joelhos paternos para pedir-te teu fiat, o teu reino, que seja por todos conhecido. Peço-te o triunfo do teu querer, a fim de que domine e reine sobre todos. Não sou só eu que te peço, mas junto comigo suas obras, seu próprio querer. Por isso, em nome de todos te peço, te suplico o seu fiat. Se você souber como comove o nosso ser supremo, este seu refrão, nos sentimos rogando por todas as nossas obras, suplicando por nosso próprio querer. Céu e terra dobram os joelhos para pedir-nos o reino de meu querer eterno. Por isso, se quiser, continue seus atos, a fim de que, uma vez alcançando o número estabelecido deles, possa obter o que com tanta insistência suspiras. Capítulo 60, 15 de setembro de 1926. Custódia e vigilância de Jesus enquanto escreve.
Como o reino do Fiat custa muito. Os atos feitos no Fiat são mais do que sol. Depois de ter escrito 4 horas ou mais, sentia-me toda extenuada de forças e, tendo-me posto a rezar, segundo o meu costume, no seu santíssimo querer, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me a si, todo ternura me disse: Minha filha, estás cansada. Senta-te nos meus braços. Quanto custa a mim e a ti o reino do Fiat Supremo? Enquanto todas as outras criaturas, quem dorme à noite, quem se diverte e quem chega até me ofender. Mas para mim e para ti não há descanso, nem sequer de noite. Tu ocupado em escrever e eu em vigiar-te, em dar-te as palavras, os ensinamentos que correspondem ao reino do querer supremo. E enquanto te vejo escrever, para te fazer trabalhar mais e não te fazer cansar, te sustento em meus braços, a fim de que escreva o que quero, para poder dar todos os ensinamentos e as prerrogativas, os privilégios, a santidade e as riquezas infinitas que este meu reino possui. Se você soubesse quanto te amo e quanto gozo ao te ver sacrificar ainda o sonho e toda você mesma por amor de meu Fiat que ama tanto, fazer-se conhecer às gerações humanas, custa-nos muito, é verdade, minha filha. E eu, para te compensar, quase sempre depois de que escreveste, te faço repousar sobre meu coração, quebrado e abatido pela dor e pelo amor. Pela dor, porque meu reino não é conhecido, e pelo amor, porque quero fazê-lo conhecer, a fim de que tu, sentindo a minha dor e o fogo que me queima, sacrifiques a ti mesma e não te perdoes em nada, tudo pelo triunfo da minha vontade. Então, enquanto estava nos braços de Jesus, a luz imensa da vontade divina que enchia céu e terra chamava-me a girar nela para fazer meus habituais atos, para fazer-me colocar meu te amo, minha adoração em toda a criação, a fim de que tivesse a companhia de sua pequena filha em cada uma das coisas criadas, onde ela reina e domina. Depois de ter feito isso, meu doce Jesus me disse: Minha filha, que luz, que poder, que glória adquire o ato da criatura, feito em minha vontade. Estes atos são mais que sol, que enquanto está no alto, sua luz eclipsa as estrelas e enche toda a terra, levando seu beijo a todas as coisas, seu calor, seus benéficos efeitos. E como a natureza da luz é a expansão, não faz trabalho demais dar os bens que naturalmente possui a quem os queira. Símbolo do sol são os atos feitos em meu querer. Conforme se forma o ato, meu querer lhe fornece a luz para formar o sol, o qual se eleva no alto, porque a natureza do sol é de estar no alto, não no baixo. De outra maneira, não poderia fazer o bem que faz, porque as coisas que estão no baixo são sempre circunscritas, individuais, a tempo, a lugar. Não são nem sabem produzir bens universais. Assim, este sol, formado por minha vontade e pelo ato da criatura, elevando-se ao trono de Deus, forma o verdadeiro eclipse. Eclipsa o céu, os santos, os anjos, a grandeza de seus raios, tomam como em um punho a terra. Sua luz benéfica leva ao céu a glória, a alegria, a felicidade, e à terra a luz da verdade. Faz fugir as trevas, leva a dor da culpa, o desapontamento das coisas que acontecem. Um é o sol, mas sua luz contém todas as cores e todos os efeitos para dar vida à terra. Assim, um é o ato, um é o sol de minha vontade formado nesse ato. Mas os bens, os efeitos são inumeráveis. Por isso, o reino do Fiat Supremo será reino de luz, reino de glória e de triunfo. A noite do pecado não entrará nele, senão que será sempre pleno dia. Seus refulgentes raios serão tão penetrantes que triunfarão sobre o abismo no qual caiu a pobre humanidade. Por isso te disse tantas vezes que teu trabalho é grande, por te haver confiado em minha vontade divina, a fim de que, com fazê-la conhecer, tu ponhas a salvo os seus direitos, tão desconhecido pelas gerações humanas, e os bens que disto virão serão grandíssimos,
e você e eu seremos duplamente felizes por ter trabalhado na formação deste reino. Depois disto, eu estava pensando entre mim. Meu amado Jesus diz tantas coisas admiráveis deste reino tão santo, do querer supremo, mas aparentemente, externamente, não se vê nada dessas coisas admiráveis. Se pudessem ver os prodígios, os grandes bens, a felicidade dele, a face da terra se mudaria, e nas veias humanas correria um sangue puro, santo, nobre de modo a converter a na mesma natureza em santidade, em alegria e paz perene. Enquanto eu estava nisso, Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, este reino do Fiat Supremo deve primeiro fundar-se, formar-se, amadurecer entre eu e você, e depois deve transmitir-se às criaturas. O mesmo aconteceu entre eu e a Virgem. Primeiro me formei nela, cresci em seu seio, nutri-me do seu peito. Vivemos juntos para formar entre os dois, ao tu por tu, como se nenhum outro houvesse, o reino da redenção, e depois foi transmitido às outras criaturas a minha própria vida e os frutos da redenção que a minha própria vida continha. Assim será com o Fiat Supremo. O faremos primeiro entre nós dois sozinhos, ao tu por tu, e quando estiver formado, eu pensarei em como transmiti-lo às criaturas. Um trabalho é mais fácil fazê-lo chegar a bom termo quando se forma no segredo, no silêncio de duas pessoas que verdadeiramente amam aquele trabalho. E quando está formado, torna-se mais fácil manifestá-lo e dá-lo como dom aos outros. Por isso, deixa-me fazer e não te deis nenhum pensamento. Graças a Deus, e assim a gente termina o volume 19. Nos próximos áudios, a gente vai começar o volume 20, né? Glória a Deus, graças a Deus. Amém, Fiat.